A Escola Bíblica está de novo consigo, abrimos mais um episódio porque queremos muito estudar a Palavra de Deus consigo. De alguma forma, com a Escola Bíblica nós podemos tirar apontamentos e, acima de tudo, deixamos que a Bíblia fale ao nosso coração. É com este propósito que estamos diariamente no canal Hope Channel e também na Rádio RCS para que você possa, connosco, abrir a sua Bíblia e poder assim aprender mais sobre Jesus. Convido sempre o pastor Pedro Esteves a estar comigo na Escola Bíblica porque torna-se uma conversa agradável e permite que os dois possamos encontrar alguns pontos centrais, fundamentais, para que você, no fundo, capte essas ideias e também possa explorar essas ideias através do estudo que você faz da Palavra de Deus. Pedro, estamos de novo na Escola Bíblica e a Escola Bíblica começa sempre com um sumário. Vamos a isso? Nosso sumário hoje diz-nos que a liberdade, porque vamos continuar a falar de liberdade, a liberdade que o crente pode experimentar, ela está totalmente alicerçada em Cristo. Ele é o pilar fundamental. E que esta liberdade, ela é rica e por isso atinge várias dimensões da experiência de fé. Quer dizer, Deus não nos libertou, através de Cristo, de uma só coisa, mas de muitas. Vamos tentar descobrir algumas. Vamos descobrir, sem dúvida, algumas dessas bênçãos sobre a liberdade, mas antes vamos abrir a nossa Bíblia para abrirmos em Gálatas capítulo 5, versículo 13, para fazermos esta introdução bíblica e assim podermos ter mais algum acompanhamento e termos mais profundidade nas nossas palavras. Se tiver a sua Bíblia à mão, pode abrir então em Gálatas capítulo 5, se não, siga através da leitura, através do nosso quadro que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Pedro, estamos a olhar aqui para o capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. Paulo refere-se várias vezes à ideia de liberdade. Contudo, para percebermos melhor esta questão, talvez seja, como dizias há pouco, necessário identificarmos do que é que Cristo nos libertou, afinal de contas. Sim, porque às vezes podemos usar palavras de uma maneira um pouco abstrata e fica demasiado teórico. Às vezes, quando coisas são muito abrangentes, criam-se clichês por vezes, mas depois podemos ter dificuldade em identificar de que é que estamos a falar. O conceito de liberdade e de liberdade em Cristo é um conceito, de facto, muito importante para Paulo. Basta pensar que nas várias cartas de Paulo, ele refere-se 28 vezes à expressão de liberdade ou algumas palavras que têm o mesmo radical, a mesma raiz que a palavra liberdade. Todo o resto do Novo Testamento só aparece 13, não é? Portanto, quer dizer que este conceito de estarmos livres é alguma coisa de importante para Paulo. Seria bom, se calhar, hoje vermos alguns exemplos através da própria Bíblia. Sem dúvida. Não é? Nós temos falado e usamos a Bíblia por isso. Podíamos ir por isso a várias cartas de Paulo, por exemplo, e encontrar então alguns exemplos de que é que afinal Cristo nos liberta. E vamos ver que são coisas distintas. Vamos começar aos Romanos. Na carta aos Romanos, e vamos ler aí no capítulo 6. Temos aqui no nosso quadro, algumas pessoas poderão ler connosco, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora, nota, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados do pecado. Portanto, se há uma coisa que Jesus nos garante é a liberdade sobre o pecado. O pecado continua a ser uma realidade que está presente na experiência humana, mas o peso de culpa que o pecado tem sobre nós estamos livres desse peso. E é Cristo que nos dá essa oportunidade. Claro que algumas pessoas continuam a deixar-se estar debaixo do peso do pecado, mas não têm razão para isso, porque Cristo libertou-nos desse peso. Ou seja, a tal escravidão que Paulo, no episódio passado, nós falávamos... Também referimos a essa escravatura. Não é? Alguns podem voltar a que esse peso do pecado os escravize. Continuando em Romanos, temos palavras muito conhecidas, tremendas palavras. Romanos 8, logo no primeiro versículo, diz-nos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque estes não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, um segundo grande elemento. Isto significa que não pecamos? Isto significa que nós estamos fora da condenação. Porque mesmo que peque, usando o caminho que Cristo veio deixar, eu estou livre da condenação. Isto também não quer dizer que todas as pessoas estão livres da condenação. Porque esta condenação que é nenhuma, quer dizer que estamos totalmente livres dela, é para os que estão em Cristo Jesus. Mas esta condenação não nos livra ou não nos retira das consequências de alguns erros da nossa vida, não é? Evidente, de maneira nenhuma.
mas retira-nos a condenação que nos conduziria forçosamente à morte eterna, ao que o Apocalipse chama a segunda morte. Nós estamos livres dessa condenação eterna se nos mantivermos ou estivermos em Cristo. Portanto, temos já a liberdade do pecado, a liberdade da condenação, que é uma consequência. Agora, indo a Gálatas. Há um capítulo que já estudámos, Gálatas, que foi o 4, nós aí no versículo 8 diz o apóstolo que quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Isto quer dizer que, através da ação de Cristo, nós estamos livres de quê? De servir outros deuses. Ou seja, o homem tem sempre uma faceta em si, que já vem com ele, que é a parte espiritual. E para alimentarmos essa parte espiritual, se não for Deus, vamos colocar outros deuses. Outros deuses forçosamente vão alimentar. Por isso é que a lei de Deus também diz, não terás outros deuses diante de mim. Exatamente isso. Mas o que distingue o verdadeiro Deus, ou seja, aquele que nos criou por amor e por vontade da relação, é que todos os outros, sejam ideias de deuses, sejam coisas na nossa vida que agem como deuses, eles têm uma característica. Escravizam, não nos libertam, encerram, tornam as pessoas dependentes. As pessoas podemos ser nós também. Mas uma relação sadia com Deus através de Cristo, o que ela vai fazer sempre é retirar-nos da servidão. Deus não se coloca como alguém que está ali para nos apezinhar. Não nos escraviza, mas liberta-nos. Liberta-nos. E finalmente, vamos ler ainda Hebreus. E agora vamos ao capítulo 2 de Hebreus. E vemos que o apóstolo diz o seguinte. Também ele, falando de Jesus Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte, ele, a de Jesus Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele não elimina só a morte, mas vai também eliminar o autor da morte. Não é? O autor da morte. A então, seu tempo. Em Cristo Jesus, estamos livres, mais uma vez, daquilo que é uma servidão. Tudo isto são formas diferentes de estarmos escravizados, mas agora é escravos da morte. A morte de Cristo aniquilou o império da morte. Esse império da morte estava nas mãos do seu imperador, que é o diabo. Ou seja, a morte tinha um poder sobre o homem, do qual o homem não podia sair por si. Não, por si mesmo não escapava desse E para poder. além de Deus ter eliminado o poder da morte, eliminou também o poder do dono da morte. Portanto, ele está automaticamente condenado à morte. Não é? Isto significa que nós podemos viver nesta maravilha de, ainda que tenhamos que enfrentar morte aqui, do nosso corpo, do nosso ser, neste caso, mas a verdade é que está-nos assegurada a vitória final sobre a morte e o seu grande poder. E, portanto, mais um exemplo de uma liberdade que é uma liberdade futura, escatológica, que vai se manifestar quando Deus puser um fim à história desta terra, mas é uma liberdade que nos permite agora viver num outro espírito, numa outra dinâmica, porque sabemos que em Cristo, se confiarmos nos méritos que vêm da sua morte, não precisamos estar atormentados se vamos para o inferno ou se não vamos. Estamos seguros de que a morte vai ser destruída. E dessa liberdade, Paulo não se inibiu de falar diversas vezes. Ele falou, já aqui nos referimos a isso, é um tema central, precisamente porque estas são experiências que o crente tem que afetam a sua vida diária. Porque é muito diferente eu andar com Deus com medo da morte ou andar com Deus sabendo que a morte está condenada à derrota. E, portanto, hoje o que nós temos que perceber em termos para a nossa vida real é que a liberdade está alicerçada no relacionamento com Cristo. Isto não são coisas meramente abstratas, teóricas, que se leem. Não, eu tenho que caminhar diariamente com Cristo para me apoderar destas experiências e algumas, como vimos, mesmo que até só se venham a manifestar totalmente no futuro, eu já vivo debaixo da influência dessa liberdade que me está garantida. Ou seja, temos 1 minuto para aprender a fazer, ou seja, a colocar isto em prática. E em prática eu hoje proponho um pequeno exercício, vamos dizer assim. A quem nos vê e ouve, proponho o seguinte, que tentemos decorar durante o dia de hoje, quem sabe ir repetindo algumas vezes, que são palavras fáceis de decorar, o texto que já lemos aqui logo no princípio, Gálatas no capítulo 5. O textozinho eu vou relembrar, diz, fostes chamados à liberdade. Talvez hoje pudéssemos repetir várias vezes esta ideia, lembrar-nos que em Cristo fomos chamados à liberdade. E talvez, quem sabe, pudéssemos orar e pedir a Deus que nos ajudasse a experimentar esta liberdade no nosso dia-a-dia. Fique com este desafio, memorize esta passagem e para que você saiba onde é que ela está escrita, digo-lhe que ela está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Uma passagem curtinha ou pelo menos uma frase que pode fazer a diferença na sua vida.
Nós queremos continuar a fazer a diferença também na programação do Hope Channel, da Rádio RCS e, enfim, da sua própria programação, daquilo que você vê e ouve. Por isso mesmo, fico com a certeza que estamos cá já no próximo episódio. Nós estamos cá diariamente para lhe fazer companhia. Fique bem, tenha um ótimo dia com Jesus.